Perto quero estar, junto aos teus pés, junto aos teus pés. Pois prazer maior de me render, te adorar. Tudo que há em mim, quero te ofertar, Senhor. Quero te ofertar, mas ainda é pouco. Pouco sei, se comparado ao que ganhei, se comparado ao que eu ganhei. Não sou apenas cego, meu amigo, me tornei. Todos nós, quem sabe, louve ao Senhor nesta oportunidade. Te louvarei. Diga, não importa, não importam as circunstâncias. Te adorarei, somente a ti, Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Adoramos ao teu nome. Tu queres estar, toca a minha vida, Senhor, junto a teus pés. Diga isso para ele nesta noite. Pois prazer maior não há. Aleluia. Te vez ele é fiel, ele é poderoso. Cai em mim. Oferte a ele nesta noite. Quero te ofertar, mas ainda é pouco, irmãos. Mas ainda é pouco sei. Se comparado o que ele fez por nós, o que não sou apenas céu. Diga! Meu amigo, me provei.
você puder, levante acima das mãos e adore Ele com alegria. Te louvarei. Aleluia! Não importa mais circunstâncias, não importa o que você está passando. Darei somente a ti, Jesus. Diga: te louvarei, te louvarei. Aleluia! Glória a Deus. Não me importa mais circunstâncias, te adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei, te louvarei. Aleluia! Glória a Deus. Não importa mais circunstâncias, te adoro. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a Ele. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. E muito vamos louvar o Senhor Jesus nesta oportunidade, irmão. Uma alegria na minha alma desta noite, me alegro diante da presença de Deus. A todos que estão aqui nesta noite, saiba de uma coisa, que não tem coisa melhor do que nós servirmos a Deus. Poder sentirmos a sua presença, poder glorificarmos ao seu nome, poder externar a Ele o nosso louvor, a nossa adoração, em reconhecimento por tudo quanto Ele tem feito por nós. E neste momento nós vamos agradecer a Deus mais uma vez em meio a este louvor, nesta oportunidade. Vitorino Silva, ele é fiel, ele é poderoso. Você que ainda não é do Evangelho, medite na letra deste louvor e saiba que Jesus te ama. Saiba que Ele tem um plano lindo com você. Saiba que você não é qualquer pessoa. Aleluia. Agradecer por tudo que tens feito a mim. Merecedor, mas provaste o teu amor sem fim. As 12 anos não expressam a minha gratidão. Tudo que sou e o que almejo ser, eu devo tudo, Senhor. Eu devo tudo a ti. Diga: a Deus seja a glória, a Deus seja a glória, a Deus seja a glória, por tudo que por você, com teu sangue, lavou-me, com teu poder, levantou-me. A Deus seja a glória.
para sempre. Amém. Eu quero viver para ti, tua vontade, Senhor, obedecer. E se aplausos eu receber, aonde? No Calvário irei. Mas quando eu sei que amor-me, porque eu vou ver me mudou-me. Adeus, seja glória para sempre. Amém. Diga adeus. Adeus, todos nós, seja. Diga adeus. Adeus, seja glória para sempre. Mas com teu sangue, Senhor, lavou de todo pecado, de toda impureza, e o teu poder me tirou, resgatou do pecado, resgatou das drogas que usava, resgatou da prostituição que se prostituía, resgatou das mesas de bares, livrou, transformou e libertou pelo poder do teu sangue. Quero viver para ti, tua vontade, Senhor, obedecer. E se aplausos eu receber no Calvário irei. Mas com teu sangue, Senhor, nos purificou. Com teu sangue lavou-me, com teu poder me mandou-me. Adeus, diga seja agora. Diga para sempre. Diga. A Ele seja honra, glória, louvor e adoração. Quem pode dizer amém por estes louvores? Glória a Deus. Neste momento nós vamos meditarmos a palavra do Senhor. O texto que nós lemos no Evangelho de Cristo Jesus, segundo escreveu o evangelista Mateus, capítulo de número 26, que é um texto muito conhecido. Que coisa boa a gente poder sentirmos a presença de Deus, termos a convicção que Ele nos purificou, que Ele nos lavou com seu sangue. A morte de Cristo no Calvário não foi por qualquer coisa, não, porque você não é qualquer coisa. Você é a imagem e a semelhança de um Deus vivo. Ele morreu em morte de cruz para te resgatar, para te purificar e para te dar uma nova vida. Como citei em período aos louvores, quem vivia nas drogas, Ele foi lá e libertou. Quem vivia na prostituição, Ele foi lá e libertou. Quem vivia no mundo do crime, Jesus foi lá e libertou. Porque é isso que Jesus veio fazer. Ele veio libertar e mudar a vida do ser humano. Mas é importante
que nós reconheçamos o seu sacrifício no Calvário. É importante o reconhecimento, como foi já bem dito nesta noite aqui. A nossa fé, ela vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. E a Bíblia diz que a palavra de Deus é a verdade, porque Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por Ele. Então é importante que você reconheça. E neste momento, como se trata de um culto de ceia, eu não posso deixar de falar sobre um período que Jesus passou no Getsemane, no capítulo de número 26 e no versículo a partir do 36, que diz o texto sagrado: então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane, e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto vou além orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se muito. Então lhe disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Em algumas traduções está angustiada até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. O versículo de número 39, e indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passa de mim esse cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, o achou adormecido, e disse a Pedro: então, nenhuma hora podeis vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne, ela é fraca. Queridos irmãos, falar de Jesus é a coisa mais preciosa desta terra. Falar de Jesus é falar de esperança. Falar de Jesus é falar de mudança de vida. Falar de Jesus é falar de alegria. Falar de Jesus é falar de salvação. Falar de Jesus é falar de porta aberta. Falar de Jesus é falar de um escape. Falar de Jesus é falar de proteção. Falar de Jesus é falar daquele que está conosco, como ele disse que enviaria o Consolador. Ele viria o Espírito Santo e por ele estaria conosco todos os dias até a consumação do século. Falar de Jesus é a coisa mais preciosa e mais grandiosa desta terra, daquele que se destituiu da sua glória, deixando tudo de glorioso, e agora vim a esta terra habitar em um corpo humano gerado no ventre da nossa irmã Maria. Sim, Jesus Cristo de Nazaré, o verbo que se fez carne, o verbo que encarnou. Isso é muito interessante, porque Jesus, a partir do momento que ele vem a habitar em um corpo humano, ter o seu corpo humano gerado no ventre da nossa irmã Maria, ele agora vai sentir perto que a humanidade sente. Ele agora vai sentir os sentimentos da humanidade. Ele agora vai saber automaticamente tudo quanto se passa na vida do ser humano. É por isso que a Bíblia vai mostrar que há momentos que nós vamos encontrar Jesus chorando. Ele sabe o porquê você chora. Ele sabe qual é o sentimento de uma lágrima, porque ele também chorou. A Bíblia diz: Jesus chorou. Quando nós olhamos também para a Bíblia Sagrada, nós vimos que Jesus, ele teve sede. Ele também sentiu sede. Quando ele estava naquela cruz, ele pede um pouco de água e não dão água para ele. E você conhece a história, eu não vou detalhar porque você já conhece, mas mesmo ele precisando de uma água para tomar, ele saciou a sede de muitas pessoas. Mesmo alguém que negou água para ele, a Bíblia vai nos dizer que ele é a fonte inesgotável. Ele tem uma água que jorra para a vida eterna, da qual ele se encontrou com uma mulher ali no tanque de Jacó, no poço de Jacó, na qual ele pede de beber, e ela diz para ele: como sendo tu judeu, pede de água a mim que sou mulher samaritana. E no diálogo que Jesus vai tendo com ela, revela os seus segredos, aquilo que estava oculto, e você conhece a história. Eu não vou me prender nesses detalhes, mas naquele certo momento ali, Jesus disse: mulher, se tu soubesse quem está te pedindo água, eu tenho uma água que se tu beber, tu nunca mais terás sede. Jesus estava falando da palavra.
Jesus estava falando da salvação. Deixa eu dizer uma coisa interessante para você entender o que eu quero falar. O ser humano, para sobreviver, ele precisa, estou falando do seu corpo humano, para seu corpo humano estar hidratado, estar de pé. Ninguém sobrevive sem beber água, irmão. Ninguém dura muito tempo sem beber água. Se não me foge a memória, se eu não vou me equivocar no que vou falar aqui, mas segundo a ciência, se não me foge a memória, o corpo do ser humano é 70% água. Então é necessário a gente tomar água para o nosso corpo estar hidratado, estar de pé. Mas, irmão, o nosso espírito, ele não se alimenta do sólido. O nosso espírito, ele se alimenta de uma água, mas não é uma água comum, da qual aquela mulher, que quando pede para beber daquela água, porque ela entendia que se bebesse, não voltaria mais aquele tanque. Jesus não estava falando daquela água, da água que hidrata o corpo, da água que alimenta o corpo. Jesus estava falando de uma água espiritual. E que água é essa? É a palavra de Deus, que alimenta o nosso espírito. Da mesma forma que o nosso corpo precisa do alimento sólido, a nossa alma, o nosso espírito, a nossa parte espiritual necessita se alimentar da palavra. É impossível que alguém esteja com seu espírito sarado. É impossível que alguém esteja com a sua alma sarada. É impossível que alguém esteja bem sem que se alimente da palavra, sem que alimente o seu espírito. Porque hoje nós vivemos uma época de tanta depressão. Porque hoje nós vivemos uma época de tantos problemas psicológicos, irmão. São pessoas que esquecem de alimentar o espírito. São pessoas que esquecem de alimentar a sua alma. Não quer dizer que alguém que alimenta o seu espírito, que alimente a sua alma, em algum período da sua vida não possa passar por esse tipo de problema. Pode, mas quando você se alimenta diariamente da palavra, alimentando o espírito, alimentando a tua alma, esses problemas psicológicos, emocional, que hoje muitas pessoas dependem do psicólogo, do psiquiatra, precisa estar sendo acompanhado por esse tipo de medicina, vai ser evitado na sua vida, porque você está alimentando a sua alma, alimentando o seu espírito. Ouça mais a palavra, viva a palavra, pratique a palavra, se alimente da palavra, ocupe a sua mente na palavra. É por isso que a gente vê hoje, irmão, a moda hoje é o tal do suicídio. As pessoas no desespero da vida, no momento espiritual da sua vida de angústia, de tristeza, o diabo coloca logo na mente, tira a tua vida, acaba com a tua vida, bota uma corda no pescoço, bota uma arma na cabeça, não tem mais jeito para ti. É isso que o diabo leva as pessoas a fazerem. Mas Jesus é diferente. Ele diz: eu vim para que tenhas vida e vida com abundância. Jesus tem o prazer de te dar vida nos momentos de desespero da sua vida. Se Cristo tiver o centro da tua vida, se Cristo for o centro da tua vida, nos desesperos da vida, você vai lembrar do que está escrito: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. No desespero da sua vida, você sempre vai ouvir uma voz, não é uma voz contrária, é a voz do Espírito Santo falando na condição, dizendo assim: não te preocupe, porque tu vai vencer esta guerra. Não te preocupe, porque tu vai sair desta situação. Servir a Deus é ter esperança de dias melhores. Servir a Deus é estar seguro com o Senhor após também esta vida. Não só seguro nesta vida, porque Ele traz sim segurança. Ele nos guarda, Ele nos protege, Ele nos livra. Nem o mal adentra a nossa tenda, assim como diz o Salmo de número 91. Mas também Ele te garante para uma vida eterna de paz. Não tem como ter uma eternidade de paz longe de Jesus. Não tem como ter uma eternidade de paz sem viver a palavra de Deus. Não tem como viver uma eternidade de paz, uma vida eterna de paz, sem viver o Evangelho de Cristo. Nesse texto que nós lemos, Jesus, ele vai para um lugar chamado Getsêmani, que era um jardim. Jesus, ele tinha o hábito da oração. Jesus sabia que é preciso orar. O
crente tem que orar, nós temos que orar. E Jesus está ali em um momento de oração, porque Jesus sabia que a sua hora estava chegando. O momento do sacrifício pela humanidade estava chegando. E quando Jesus está ali em um momento de oração, a Bíblia diz que de repente ele fala com o Pai. Ele diz: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Mas ele vai dizer que não seja feita como eu quero a minha vontade, mas que seja feita como tu queres e a tua vontade. Jesus nos ensina aqui que não é a nossa vontade que é prioridade. Jesus nos ensina aqui que não é prioridade, irmão, a vontade do ser humano, as petições do ser humano. É importante pedir, é importante falar com Deus, mas você tem que entender uma coisa: Deus, ele sempre vai fazer na minha vida, na sua vida, a vontade dele, porque é a vontade dele que é perfeita. A nossa vontade não é pequena, a nossa vontade não erra. Quantas das vezes, eu digo de mim mesmo, e você também sabe disso, quantas das vezes nós fazemos escolha na nossa vida? Você lembra das escolhas que você fez? Você faz escolha, você faz petições, você adquire algo, amanhã se arrepende. O arrependimento bate na mente, o arrependimento vem no coração, a angústia vem, a tristeza, mas com Deus é diferente. Quando a vontade dele vem, a Bíblia diz que a vontade dele é perfeita. E ou seja, você perfeita vai trazer para ti refúgio, você perfeita vai trazer para ti alegria, você perfeita vai trazer para ti a alegria que você precisa, refrigério para a tua alma e para o teu espírito. Aprenda uma coisa na noite desse dia, neste culto de Santa Ceia: diga sempre para Deus: faça a tua vontade. Mesmo que você expresse em oração, quando Jesus estava aqui em oração, ele estava falando com o Pai, porque a Bíblia diz que ele estava angustiado, ele estava sentindo ali, já antes da crucificação, as dores, os momentos de agonia que ele iria passar na cruz, mas mesmo expressando para o Pai, ele disse: Pai, seja feita a tua vontade. A vontade de Deus, ela é perfeita e ela é agradável. O que me chama muita atenção é que o versículo de número 37 diz: e levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se. Olha atenção, dois pontos prioritários que eu quero citar aqui. Jesus sabe o que é tristeza. Jesus sabe o que é angústia. Ele sabe as tristezas que você passa. Ele também passou por tristeza. Jesus sabe as angústias que você enfrenta. Ele também se passou por angústia. Mas uma coisa é certa, de uma coisa é verdade: ele sempre vai trazer um refúgio para você, porque ele conhece a tua alma, ele conhece o teu espírito. A medicina só conhece o corpo humano. A medicina hoje até estuda o lado espiritual do ser humano com o lado psicológico, o lado emocional, mas a ciência até hoje, ela não descobriu e nunca vai descobrir o que, pastor Jailson, aonde está a divisão da alma e do espírito do homem. Por quê? Porque somente a palavra de Deus diz que ele sabe aonde é a divisão da alma e do espírito do ser humano. Sabe o que significa isso? É Jesus dizendo: eu te conheço melhor do que qualquer pessoa. Tua esposa não te conhece, mas Deus te conhece. Teu esposo não te conhece, mas Deus te conhece. Teus filhos não te conhecem, mas Deus te conhece. Nós conhecemos por limitações, mas Deus te conhece por completo. Por quê? Porque tu fosse formado, fosse criada e fosse criado pela própria mãe dele. Então ele te conhece melhor do que ninguém. Sabe aqueles momentos que você diz: parece que ninguém me entende? É verdade. Tem momento que o ser humano não entende o outro, é normal da vida, mas tem um que sempre vai te entender, tem um que sempre vai entender os teus sentimentos, vai sim entender as tuas tristezas, as tuas angústias, em qual muitas das vezes as pessoas pensam
pensa que é frescura de você. Diz, fulano é cheio de pontinho, fulano é duas caras, fulano é aquilo. Não, irmão, não é isso. É porque a vida do ser humano, ela é uma metamorfose. Tem momento que você vai estar sorrindo, mas tem momento que você vai estar triste. Tem momento que você vai estar alegre, mas tem momento que você vai estar triste. Está, irmão, em Eclesiastes capítulo 3, tudo tem o seu tempo determinado. Mas o que eu entendo de verdade é isso, é que em todos os tempos da sua vida, se tempos favoráveis, se tempos não favoráveis, se tempo de alegria, se tempo de tristeza, se tempo de angústia, se tempo de muita felicidade, não importa o tempo que você passe, Jesus está com você e em você a partir do momento que você entrega a sua vida pelo Espírito Santo de Deus. Glória a Deus por isso. A Bíblia diz, irmão, que Jesus sentiu angústia. Jesus sentiu tristeza. E a Bíblia diz que a angústia de Jesus, irmão, ela vai num grau elevado. Vou interpretar aqui, porque existem angústias que ela tem o seu nível. Tem aquela angústia que é menos, tem aquela angústia que é o extremo, a ponto de muitas pessoas até maquinar o mal contra a sua própria vida. Angústia ao extremo. Porém, irmão, deixa eu dizer uma coisa: ninguém passou pela angústia que Jesus passou. Ninguém passou pela tristeza que Jesus passou. A angústia e a tristeza que Jesus passou é um nível tão elevado, tão profundo, tão sem medida, tão sem comparação, que ele sentiu a morte naquele momento, a ponto do seu suor começar a escorrer gotas de sangue. É uma angústia extraordinária. O maior nível de angústia que o ser humano na terra passa é as lágrimas dos olhos quando jorra. Jesus foi diferente. Até o seu suor, pelo tamanho da angústia e da sua tristeza, escorreu em sangue, se transformou em sangue. Então Jesus, ele é aquele que te conhece melhor do que ninguém. Você diz amém por esta palavra? Ele te conhece melhor do que ninguém. Versículo de número 38 diz assim: então lhes disse, a minha alma está sendo em tristeza até a morte, ficai aqui e vigiai comigo. Jesus, ele se aparta dos discípulos, vai para um particular, porque todo ser humano tem que ter o seu particular. Mesmo você sendo casado, tendo sua esposa, tendo seu esposo, mas tem um momento que você tem que orar só. Tem um momento do seu particular. Tem um momento que você ora coletivamente na igreja. Tem um momento que você ora com a sua esposa. Tem um momento que você ora com seus filhos. Mas tem aquele momento particular que é só você e Deus. E é esses momentos particulares que Deus vai revelar a grandeza dele na sua vida. Diga amém por isso. Ore em silêncio com Deus. Ore no seu particular com Deus, porque ele está prestes e está sempre atencioso a ouvir e responder às suas orações. Acredita mais em Deus. Coloca Deus como prioridade na tua vida. Esquece as pessoas que viram as costas para você. Esquece as pessoas que te maltratam. Esquece as pessoas que não vão da tua cara. Esquece as pessoas que falam mal de você. Não deixa que essas pessoas tragam angústia para você. Não deixa que essas pessoas tragam tristeza para você. Esquece essas pessoas. Eleva os teus olhos, assim como está no Salmo de número 121. Eleva os olhos para o monte. De onde me virá o socorro? Aí o salmista vai dizer: o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Sabe quem tem socorro para ti? Não é o fofoqueiro. Sabe quem tem socorro para ti? Não é quem fala mal de você. Sabe quem tem socorro para ti? Não é quem é contra a tua vida, contra o teu lar, contra a tua família. Não, essas pessoas não têm socorro para ti. Mas em Deus você vai encontrar a solução. Em Cristo você vai encontrar o socorro para a tua alma. Em Cristo tu vai sentir a alegria verdadeira que esse mundo não pode te oferecer. É nele que você vai encontrar isto. Então é importante que eu cite aqui para a gente concretizar e participar da ceia. Jesus está
em um período de oração. Mas para a gente adiantar aqui, irmão, o versículo 41, Jesus vai trazer uma observação extraordinária para os discípulos naquele momento, para mim e para você hoje. Jesus vai dizer no versículo 41, vigiai e orai. Ele não vai dizer só vigiai, porque não adianta só vigiar, mas tem que orar. É coletivo, é um casal, irmão. A vigilância e a oração é um casal unido que não pode se separar. É uma aliança que tem que estar junta. A vigilância e a oração. Ele vai dizer vigiai e orai. E ele vai dizer a importância do vigiar e orar, para que não entreis em tentação. Aí ele vai dizer, sabe o porquê da importância da oração? Sabe o porquê da importância da vigilância? Ele vai dizer, o espírito de vocês, na nossa linguagem, estou interpretando, não está a expressão vocês na Bíblia, eu estou interpretando, o espírito está pronto, mas a carne, matéria humana, isto é fraco. Na linguagem ele está dizendo assim, o teu espírito é forte, mas para você vencer a tentação da carne, os prazeres da carne, o segredo é vigiai e orai. Vigiai e orai. Quem não vigia, quem não ora, naturalmente, a carne, os prazeres da carne vai vir sobre você. Quando você vigia, quando você ora, a bebida não te prende, as drogas não te prende, este mundo não te prende, o mundo do crime não te prende. Quando você vigia e quando você ora, porque isso aqui já é para crente, isso aqui já é para quem serve a Deus, porque você está na presença de Deus. Porque às vezes alguém diz assim, eu nunca vou ser evangélico porque eu não tenho como sair do mundo do crime, eu nunca vou ser evangélico porque eu não consigo deixar a prática mundana, eu nunca vou ser evangélico porque eu sou muito apegado a muitas coisas do mundo, eu não consigo. Mas deixa eu te dizer uma coisa, quando você entrega a sua vida a Cristo, o Espírito Santo de Deus faz morada em você, aí você agora vai vir para o que está no versículo 41, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Então você na presença de Deus, você vai vencer as drogas. Você na presença de Deus, você vence a prostituição. Você na presença de Deus, você vence os prazeres do mundo do crime. Deus, pelo intermédio do seu Espírito Santo, que também é Deus, vai trabalhando na tua vida de dentro e para fora. A tentação vem, mas tu vai estar na presença de Deus, o mundo do crime não vai se prender mais. A tentação vai vir, as pessoas vão oferecer para ti maconha, droga, mas tu na presença de Deus, tu vai ter força para dizer não para as drogas, não para a prostituição, não para os prazeres do mundo, não para o alcoolismo. Na presença de Deus, tu terás força para vencer o que tu não consegue vencer só. Então não perca tempo e corra com pressa para a presença de Deus, porque Ele quer te libertar dessa vida terrível que você está vivendo. É nele que você vai encontrar a libertação, e nem em outro lugar nenhum, só em Cristo Jesus. Recebe esta palavra, porque foi para isso que Ele morreu em morte de cruz. Foi para isso que Ele derramou o seu sangue, para remir os nossos pecados, nos perdoar de tudo quanto você fez ou deixou de fazer. Não importa, porque a Bíblia diz assim, que Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Mas quando você tem o conhecimento, recebe a palavra, o verbo e a palavra, o Espírito de Deus vai morar em você. Você é perdoado e perdoada pelas suas fraquezas e pelas suas falhas. Quem diz amém por isso, irmão? Queridos, que coisa boa a gente poder louvar ao Senhor Jesus, engrandecer o nome dele. E saiba de uma coisa para a gente encerrar: é pelo sangue dele que você é liberto, é pelo sangue dele que você é transformado, é pelo sangue dele que a sua vida é mudada. Quem diz amém por isso? Vamos ficar de pé neste momento, irmão. Nós vamos participar da ceia do Senhor neste momento. Mateus capítulo de número 26, no versículo de número 26, a seguir diz assim: enquanto comiam, Jesus tomou o pão e abençoou, partiu aos seus discípulos e disse: tomai e comei, este é o meu corpo. E tomando carne, se dando graça, dele dizendo: bebedei todos,
porque isso é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. E digo-vos que Deus agora não beberei deste fruto da vide, até aquele dia que beba de novo convosco diante de meu Pai. E tendo cantado hinos, saíram para o monte das oliveiras. Neste momento nós estaremos orando pelo cálice e também pelo pão. O presbítero Carlos estará com o pão e a gente vamos estar aqui com. Querido Deus e eterno Pai, neste momento, Senhor, aqui está, Pai, nas mãos do presbítero Carlos, este pão natural que a partir deste momento, Senhor, estará aqui tipologicamente o teu corpo, que foi vertido na cruz do Calvário em sacrifício vivo para o resgate da humanidade e para a transformação da nossa vida. Pai, nós consagramos este pão, cada um dos teus filhos membros, Senhor, que estarão participando deste momento memorável, que possa sentir alegria na sua vida para a glória do teu nome. Também está esse suco da uva natural, Senhor, tipologicamente aqui, o teu sangue que foi vertido na cruz do Calvário para a remissão dos nossos pecados. Nós consagramos, Senhor, este suco da uva natural, e os teus filhos que hão de participar deste momento memorável possam sentir a alegria na sua alma e no seu espírito. Pai, nós te louvamos e nós te agradecemos em nome de Jesus. Por favor, diaconisa Miele, passa aí o cálice, a diaconisa Cassiane no pão. Todos podem se sentar, por favor. E vamos louvar o Senhor neste momento com um louvor do número 39. Abra a harpa Águila, por favor, 39, e vamos louvar o Senhor. Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o seu sangue que por nós ali ele verteu. Eis neste sangue lavados com roupas que tão salvação, os pecadores inimigos que perante seu Deus já estão. Algo mais que a neve, Algo mais que a neve, algo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais algo que a neve serei. meus irmãos, nesse momento, todos os membros que estão com pão, a gente vamos, neste momento, estar participando deste momento memorável que o próprio Jesus, ele estabeleceu, quando ele disse para o seu discípulo: fazei todas as vezes em memória de mim. Neste momento, assim como está escrito em Mateus 26, diz assim: enquanto comiam, Jesus tomou o pão e abençoou, partiu e deu aos seus discípulos e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo. Todos os membros, neste momento, vamos estar comendo, se alimentando do pão, tipologicamente o corpo de Cristo. Todos nós. Te louvamos, Senhor, te agradecemos por este ato memorável para a glória e louvor do teu nome, Senhor. Muito obrigado, Pai, por este momento comparado, por mais um mês de vitória que o Senhor tem nos dado, Senhor, para poder estarmos de pé diante da tua presença, para te exaltar e glorificar o seu nome. Obrigado, Senhor. Aprove a ti, se o Senhor não voltar daqui para lá, nós estaremos, Senhor, cercando a mesa mais uma vez para a glória do teu nome. Se o Senhor voltar, estaremos aí nas nações celestiais contigo. Neste momento, você vai trocar o cálice com o seu irmão, como eu estou trocando com o presbítero Carlos, e vai dizer: eu te amo em Cristo Jesus. Faça isso como ato de comunhão com o seu irmão para a glória do nome de Jesus. O versículo de número 27 diz: e tomando o cálice, dando graça a Deus, dizendo: bebei dele todos. Todos nós, neste momento, em nome de Jesus. Louvamos, Senhor, te agradecemos
por este ato da Santa Ceia. Pai, muito obrigado, Senhor, por poder nos reunirmos neste ato tão lindo e comparável que o Senhor tem estabelecido para com a sua igreja, para todos aqueles que já confessaram a Ti como Salvador, que já desceram as águas, que fazem parte, Senhor, do Teu corpo, que já são membros da Tua casa, do Teu corpo, Senhor. Pai, nós Te louvamos, Te agradecemos pela vida do Teu Filho. Fortalece da graça hoje e sempre. Amém e amém. Pode sentar neste momento, coloca os cálices aqui. Eu quero louvar a Deus por tudo quanto o Senhor tem dispensado nesta noite. Obrigado pela visita de todos nossos queridos amigos. As portas estão sempre abertas para receber vocês. Temos sempre os cultos aqui no domingo e na sexta-feira, e você sempre é o nosso convidado. Mas saiba de uma coisa, que você precisa acordar, despertar para a realidade da vida, porque Jesus está voltando e você não pode estar distanciado da presença de Deus. Se alguém nesta noite queira decidir a sua vida para Jesus, aceitando Ele como o único e suficiente Salvador da sua vida, essa é a oportunidade que o Senhor está te dando. Não faz vergonha servir a Deus. Vergonha é viver nesse mundo de pecado aí, mas estar na presença de Deus, servindo a Ele com alegria, renunciando aos prazeres desse mundo, é a melhor coisa que existe na vida do ser humano. Se alguém que quer entregar sua vida para Jesus, a oportunidade está aí aberta. Se não há, fiquem todos de pé e vamos orar agradecendo ao Senhor. E às vezes, se você sentir um pouco de constrangimento em vir à frente no momento de culto, você pode nos procurar também no final do culto. A gente também ora por você, apresentando ao Senhor Jesus, tá bom? Querido Deus e eterno Pai, te louvamos, Senhor, e agradecemos de forma especial por este culto realizado nesta noite, pelos louvores entoados, pelas palavras transmitidas aos nossos corações na noite decidida, pela vida de cada visitante que aqui está presente, Senhor. Vai dando graça, vai salvando, vai libertando, vai transformando pelo poder do Teu sangue, da Tua palavra, porque é a Tua palavra que liberta, a Tua palavra que transforma, a Tua palavra que dá vida. Vá abrindo o entendimento. A Bíblia diz que o Deus desse século tem cegado o entendimento, mas a Tua palavra esclarece, a Tua palavra abre o entendimento, a Tua palavra quebra pelo bloqueio que há na mente da humanidade para vir diante da Tua presença, Senhor. Vai salvando nessa cidade, vai libertando pelo poder do Teu sangue e da Tua palavra. Te agradecemos por esse culto e também por esta ceia nesta noite, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com cada um de nós, e sempre toda a igreja diz amém. Amém? Deus abençoe. Cadê as crianças? Coloca as crianças para comer essas uvas tudinho aqui. Deus abençoe. E até o pão também aqui. Pode por esse pão que não foi orado aqui. Ele queria cantar. E sai um hino com ele.